Bom dia, Matheus, tudo bom, meu querido? Desculpa não ter conseguido falar com você ontem, estava um dia bastante corrido por aqui, mas espero que você esteja bem, que Deus abençoe você, a sua família, todo mundo, tá? Então, assim, eu vou comentar brevemente algumas coisas e basicamente é o seguinte, Matheus, você disse assim que você não é adventista, mas gostaria de ajudar os irmãos adventistas no trabalho, né? E ter argumentos para argumentar com os críticos. E aí você diz assim que você está quase se tornando um adventista do sétimo dia. Então, Mateus, eu fico muito feliz assim com a sua disposição de estudar, de aprender, de passar o conhecimento que você estudar e que você aprender e tudo mais, certo? Entretanto, antes de você fazer isso, é importante você pensar bem assim, exatamente nisso que você está dizendo, que você não é um adventista, está pretendendo ou em vias de se tornar um. Ok, tudo bem. Eu acredito que você tem todo o direito de não ser adventista. Acredito que você tem todo o direito de se tornar adventista. Entretanto, é necessário que você pense com bastante seriedade, né? Nos motivos que estão te fazendo pensar dessa forma, agir dessa forma e a realmente desejar se tornar um adventista. E inclusive no contexto total da sua vida. Você é de uma família cristã, sua família é adventista, sua família é de uma outra igreja não adventista. Quais seriam as implicações que você se tornar adventista poderia ter no contexto da sua vida atual, em relação à sua família, em relação aos seus amigos, em relação a todas essas coisas. E existe muita coisa para se pensar nessa direção, entende? Então, por exemplo, você pode perfeitamente ser adventista e ter uma boa convivência com a sua família, mesmo ela não sendo adventista, ter uma boa convivência com os seus amigos que não são adventistas, certo? Ainda que, naturalmente, existem alguns princípios, algumas coisas que os adventistas têm que as demais pessoas não têm e que você vai ter que aprender a lidar sobre como ser respeitado nestas coisas, tanto pela sua família quanto pelos seus amigos, e também não desrespeitar os demais por pensarem diferente ou agirem diferente. Então, por exemplo, se você vai guardar o sábado e a sua família não guarda o sábado, você vai guardar o sábado, seus amigos não guardam o sábado. Você não precisa tratar mal nem a sua família, nem os seus amigos por causa disso. Naturalmente deve impor alguns limites e algumas coisas que talvez você mesmo queira impor para poder ter assim um dia um pouco diferente, livre aí de questões assim, sei lá, um pouco mais de uma rotina, né? Um pouco mais secular em relação a milhões de questões aí. Então, basicamente, antes de você pensar em como argumentar contra os críticos, etc., você precisa pensar na sua experiência, por que você quer ser adventista e mais, né? Eu mencionei aqui a questão do sábado, mas o adventismo não se resume a isso, tá? O adventismo do sétimo dia é uma religião muito interessante, que tem os seus lados ruins e os seus lados positivos. E é importante que você tenha um pouco de noção assim dessas coisas antes de se comprometer com uma religião e que você vai seguir e que você vai defender e que você vai criticar os críticos e etc. Inclusive, para terminar, essa área do debate teológico e das críticas é assim, Mateus. Você precisa entender que não são todas as pessoas dentro da igreja que são chamadas a se engajar nesse tipo específico de questão. Todo mundo é chamado a testemunhar de Cristo, todo mundo é chamado a evangelizar, todo mundo é chamado a dar razão da sua própria fé em vários contextos. Mas a apologética, a defesa da fé, o ataque à heresia e etc., é uma questão que corresponde à liderança da igreja. É tanto a liderança institucional da igreja, que deve fazer esse trabalho através de publicações, através de materiais,
através de treinamentos, através de seminários mesmo, para preparar os anciãos, os pastores, os líderes, para, enfim, enfrentar heresias, enganos, problemas que possam surgir dentro da igreja, tá? Quanto a líderes assim naturais mesmo, que Deus levanta dentro da igreja. Né? Eu, por exemplo, não atuo mais no ministério adventista de uma forma ministerial, né, ligada à instituição e etc., mas tenho a liderança natural em relação a esse tipo de coisa. E muitos outros membros da igreja que também não atuam como pastores, também fazem um excelente trabalho apologético. Existem algumas pessoas no Brasil, por exemplo, assim, que são muito legais, muito boas em relação a isso. Mas entenda, isso não é algo que você traz sobre si mesmo porque você acha que deve ser legal, deve ser bonito, deve ser gostoso ir lá e arrebentar o herege e criticar o crítico. Não. Esse trabalho, ele muitas vezes não é, inclusive, nem totalmente positivo e nem muito positivo. Pelo contrário, é um caminho onde a gente acaba que encontra muita gente desonesta, muita gente mau caráter, muita gente simplesmente disposta a, sei lá, assim, sabe, brigar pelo mercado religioso e denegrir a fé daquele que pensa diferente dele. E é muito complicado, assim, sabe? É um caminho estreito, é um caminho difícil, é um caminho cheio de dificuldades, é um caminho de bastante ataque psicológico, emocional e espiritual, de maneira que você não deve desejar isso como se isso fosse uma coisa assim humana a ser almejada e você vai receber honra, glória, e ficar famoso, ir na televisão, ir no rádio, e debater, e escrever livros e blá blá blá. Tudo isso é bobagem, Mateus. Até mesmo porque você ainda é um jovem, né, de 14 anos, você precisa amadurecer bastante ainda para tentar, de alguma maneira, não só entender essas coisas, mas ter um pouco de experiência e perceber mesmo como que você reagiria a ataques pessoais a você, a sua família, a sua igreja. E se você realmente tem uma boa carga de estudos para ter uma visão ampla, para poder não simplesmente responder os críticos, Mateus, você precisa entender os críticos. Não é o ponto assim de que, por exemplo, todos os críticos da igreja adventista estão errados e a igreja adventista está certa em tudo. Essa não é a verdade. Você precisa aprender a diferenciar quando a igreja adventista estiver errada e você nunca pode defender o erro dela. E você também deve saber reconhecer quando o crítico está certo. E nesse ponto, ou alguma crítica pode ser válida contra o adventismo. E aí você também precisa entender onde que o crítico erra e nesse ponto ele está errado e pode e deve ser combatido, desmascarado, etc. E onde o adventismo está correto. E aí, nesses pontos você pode defender o adventismo com toda a sua consciência, com todo o seu conhecimento, com tudo mais. Entende? Então, antes de você querer se jogar no mundo do debate, da treta, da crítica, de desmascarar os hereges, etc., você precisa ter essas coisas um pouco mais claras para você. Você precisa, antes de querer sair para o público fazendo isso, você precisa gastar alguns anos, algum tempo com Deus e etc. Isso também não quer dizer, Mateus, que você com 14 anos não conseguiria fazer algum tipo de bom trabalho, em especial entre as pessoas da sua idade, tá? Eu acho que você conseguiria fazer um bom trabalho, mas aí nesse caso você precisa aprender a como trabalhar com as pessoas da sua faixa etária. Você não acha que com 14 anos você vai ser o cara que vai ter os argumentos para desmascarar esses velhos rabugentos aí de CACP, essas bobagens todas assim, entendeu? Isso não vai acontecer, até porque uma outra coisa importante de você entender sobre esse universo é que a gente não fala diretamente com os críticos. A gente usa os críticos para atingir o público. Entenda o seguinte: nós nunca vamos convencer o João Flávio Martinez, o Elias Soares, o Paulo Cristiano e esses idiotas todos aí que existem no mundo apologético anti-adventista no Brasil, argumentando com eles. Por quê? Porque eles
são imunes a qualquer argumento, entende? Porque eles têm interesses solidificados de fazer essa narrativa que o adventismo é uma heresia e sei lá o que eles defendem aí nesses mundos pentecostal, batista, evangélico, aí reformado, calvinista, tem vários tipos aí que falam mal do adventismo, é que é a verdade, entendeu? Então, essas pessoas que estão muito solidificadas na sua própria posição, elas não são o nosso objeto. O que a gente faz é responder a elas para que o público ao redor, tanto evangélico quanto adventista, consiga entender como que esses princípios funcionam, entende? Onde que estão os erros dessas argumentações dessas pessoas. Não para convencer elas, mas para mostrar para as pessoas que estão na esfera de influência delas que talvez as coisas não sejam como elas estão pintando, entende? Não é o ponto de convencer o Elias Soares, é convencer as pessoas que ouvem o Elias Soares de que o pastor Elias Soares está falando bobagem. E está falando bobagem não é porque discorda do adventismo, porque discordar do adventismo é normal e comum, e eu discordo um monte de coisas do adventismo. Mas ele está errado porque ele discorda da Bíblia. E aí é o ponto de você entender. Nós não estamos numa cruzada, numa jornada evangelística, apologética, para defender o adventismo a qualquer custa. Isso não é verdade. Nós estamos numa jornada para defender a verdade, para esclarecer a verdade. Esteja ela onde estiver. Claro, previamente a gente já se envolveu com essa discussão toda e cada um entende estar no melhor lugar para defender a verdade. Então, por exemplo, conquanto eu tenho muitas críticas ao adventismo em várias esferas, tanto na esfera administrativa quanto na esfera teológica e etc., eu entendo que apesar dos defeitos do adventismo, o adventismo ainda é a tradição cristã mais próxima daquilo que a minha consciência permite entender como sendo algo bíblico em termos doutrinários, ok? Esse é o ponto. E eu também consigo entender e respeitar o outro lado e consigo fazer todo tipo de debate, desde o debate mais respeitoso com pessoas respeitosas, até o debate mais pesado com as pessoas que merecem, com quem a gente pegue mais pesado. E também isso é importante você entender. Você não deve tratar todas as pessoas como se elas fossem os. João Flávio Martinez é um imbecil e pode ser tratado nesses termos. Agora, muitas pessoas que seguem o CACP não são imbecis. São pessoas, às vezes, que não têm muito conhecimento, que não fazem muita ideia como que as coisas funcionam. Então, a gente pode pegar um pouco mais leve com elas. Ainda que também existam os seguidores do CACP que são tão mau caráter como o João Flávio Martinez, ou até mais, o que é impressionante, inclusive, né? Então acaba que meio que é um antro de gente desocupada, é um antro de gente imbecil, é um antro de gente semi-analfabeta, que inclusive é uma coisa engraçada, né? Louva João Flávio Martinez como se fosse um líder desse grupo mesmo, né? E aí por aí você já vê o tipo de nível de pessoas com as quais nós estamos lidando. Então, meu querido irmãozinho, pense em tudo isso com carinho, que Deus te abençoe muito, tá? Conte com a minha ajuda. Eu não consigo te responder assim constantemente e, e te fazer assim um discipulado muito de perto, porque eu realmente estou muito ocupado. Mas um pouquinho a gente consegue conversar assim, a gente bate um papo, vamos conversar inclusive sobre se você vai realmente ou não ser batizado na igreja adventista. Se você quiser alguma ajuda minha em relação a isso, eu consigo te ajudar também, para você tomar a decisão mais consciente possível, levando em conta as implicações da sua decisão. E se você realmente está sendo chamado por Deus para fazer um trabalho apologético, não busque no primeiro momento nenhum tipo de holofote e nem esse tipo assim, eu vou lá criticar os críticos. Não, primeiro entenda onde os críticos estão certos, você dá razão a eles. Onde eles estão errados, você pode combatê-los. E a luta pela verdade é a única que importa. Um abraço.